Ao longo da história, a humanidade sempre buscou respostas para fenômenos que desafiam a compreensão. Em diversas culturas e religiões, sinais misteriosos foram interpretados como mensagens divinas, avisos ou até mesmo profecias sobre o futuro. Mas e quando esses sinais começam a surgir em nossa própria realidade, bem diante dos nossos olhos? Nos últimos anos, relatos de eventos inexplicáveis têm chamado a atenção em Pernambuco. Histórias sobre imagens que derramam lágrimas, luzes que surgem no céu sem explicação, mensagens enigmáticas gravadas em lugares sagrados e até aparições que desafiam a lógica humana. Seriam esses sinais legítimos, um chamado divino para algo que está por vir, ou apenas coincidências alimentadas pela fé e pelo desejo humano de encontrar sentido no desconhecido? Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Em todo o estado, fiéis de diferentes crenças relatam experiências que marcaram suas vidas. Em igrejas centenárias, pequenos povoados e até em centros urbanos movimentados, há aqueles que garantem ter testemunhado o inexplicável. Alguns acreditam que se trata de milagres, enquanto outros suspeitam que esses fenômenos sejam um aviso para acontecimentos futuros. Mas o que exatamente está acontecendo? O que dizem aqueles que vivenciaram esses eventos? E o mais importante, existe alguma conexão entre esses sinais e as profecias bíblicas? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse mistério, explorando os relatos mais impressionantes de sinais divinos em Pernambuco, analisando as possíveis explicações e questionando o real significado dessas manifestações. Estaríamos diante de uma mensagem que precisa ser decifrada? Prepare-se para uma jornada que desafia a razão e a fé. Os relatos de sinais misteriosos em Pernambuco não são recentes. Há registros que datam do período colonial, quando viajantes e religiosos descreviam eventos inexplicáveis ocorrendo em igrejas e povoados do estado. Muitos desses fenômenos foram interpretados como milagres ou presságios divinos, despertando tanto a fé quanto o temor entre os habitantes. Um dos primeiros relatos conhecidos fala de uma pequena capela construída no século XVII, onde testemunhas afirmavam ver uma luz intensa surgindo do altar durante a madrugada. O fenômeno, repetido por várias noites, atraiu religiosos e curiosos, que interpretaram aquilo como uma manifestação sagrada. O relato foi documentado por missionários da época, mas nunca houve uma explicação concreta. Outro caso emblemático aconteceu em Olinda, quando pescadores afirmaram ter visto uma figura luminosa caminhando sobre as águas próximas ao litoral. A visão, descrita como algo celestial, gerou grande comoção entre os moradores e resultou na construção de uma igreja no local como forma de devoção. No interior do estado, há registros de estátuas de santos que teriam derramado lágrimas inexplicáveis, algumas vezes acompanhadas por relatos de fiéis que afirmavam ter ouvido sussurros vindos das imagens. Esses fenômenos foram considerados milagrosos pela população, embora a Igreja Católica sempre tenha adotado uma postura cautelosa em relação a tais acontecimentos. Com o passar do tempo, os relatos se intensificaram, ganhando contornos ainda mais enigmáticos. Em algumas ocasiões, sinais misteriosos surgiram em locais considerados sagrados, como símbolos desenhados em paredes de igrejas sem explicação aparente ou mensagens deixadas por pessoas que alegavam ter recebido instruções divinas. Diante de tantos relatos, surge a grande questão: essas manifestações são realmente sobrenaturais ou há explicações lógicas por trás delas? Teriam esses sinais algum padrão que pudesse indicar um significado maior? Nos próximos tópicos, exploraremos alguns dos casos mais impactantes registrados nos últimos anos, analisando suas possíveis conexões e tentando entender o que essas mensagens poderiam estar nos revelando. Nos últimos anos, relatos sobre sinais misteriosos em Pernambuco têm se tornado cada vez mais frequentes. Com o avanço da tecnologia e o acesso rápido à informação, essas manifestações passaram a ser documentadas com mais precisão, gerando debates entre religiosos, estudiosos e céticos. O que antes era restrito ao boca a boca e registros antigos, agora aparece em vídeos, fotos e depoimentos detalhados. Um dos casos mais intrigantes ocorreu na cidade de Caruaru, onde fiéis relataram ter visto luzes misteriosas dentro de uma igreja durante uma celebração. O fenômeno, registrado em câmeras de celulares, foi interpretado por alguns como uma presença divina, enquanto outros buscaram explicações naturais,
como reflexos de iluminação ou efeitos ópticos. Ainda assim, a experiência marcou profundamente aqueles que presenciaram o ocorrido. Outro evento que chamou a atenção aconteceu em um convento histórico em Olinda. Freiras relataram ter ouvido vozes sussurrando orações em latim durante a madrugada, mesmo quando não havia ninguém na capela. O som, descrito como suave e reverente, gerou uma série de especulações. Para algumas pessoas, poderia se tratar de um eco espiritual de tempos passados, para outras, um sinal claro de uma manifestação divina tentando se comunicar. Em uma pequena comunidade no interior do estado, uma cruz de madeira foi encontrada brilhando intensamente durante uma procissão noturna. O brilho, registrado por moradores e compartilhado nas redes sociais, provocou diferentes interpretações. Enquanto os devotos viam isso como um milagre, especialistas tentavam entender se haveria uma explicação científica para o fenômeno. Além dos sinais visuais e auditivos, também há relatos de eventos simbólicos que parecem carregar mensagens ocultas. Em igrejas antigas, símbolos enigmáticos começaram a surgir em paredes e vitrais, levando estudiosos da religião a investigar se haveria uma relação com profecias ou escritos sagrados. Em alguns casos, marcas semelhantes foram encontradas em diferentes cidades, o que levantou ainda mais questionamentos sobre sua origem. Esses fenômenos recentes não apenas intrigam os moradores e estudiosos, mas também reforçam o mistério sobre o que essas manifestações podem significar. Estariam esses sinais tentando alertar para algo maior que ainda está por vir? Nos próximos tópicos, vamos explorar as diferentes interpretações desses sinais, analisando o que dizem os religiosos, cientistas e historiadores sobre o assunto. A discussão sobre as manifestações divinas em Pernambuco não se limita apenas ao relato de eventos extraordinários. Para muitos, esses sinais têm um profundo significado espiritual e religioso. Diversos líderes estudiosos da fé veem essas manifestações como um sinal claro de que Deus ou forças sobrenaturais estão tentando comunicar algo aos fiéis. Em comunidades devotas, essas manifestações são frequentemente interpretadas como avisos, bênçãos ou como reflexos de um propósito maior que está por vir. Na tradição católica, por exemplo, muitos acreditam que esses sinais representam um convite para conversão, arrependimento e renovação espiritual. O fenômeno das luzes ou sons misteriosos é, para eles, uma forma de Deus se revelar ao seu povo, proporcionando momentos de reflexão e introspecção. Por outro lado, em algumas vertentes mais místicas da religião, acredita-se que essas manifestações possam ser espíritos ou entidades do além que buscam orientar ou alertar os habitantes da região. Em um aspecto mais esotérico, muitos veem essas manifestações como uma forma de comunicação entre o plano físico e espiritual. Para os que seguem essas crenças, o estado de Pernambuco, com suas igrejas antigas e rica história religiosa, seria um ponto de conexão entre essas duas esferas. Esse tipo de fenômeno reforça a ideia de que, em momentos de necessidade, o mundo espiritual pode interceder diretamente na vida das pessoas. Além disso, a relação de Pernambuco com o misticismo e com as tradições de crendices e rituais indígenas também entra em jogo nas interpretações dessas manifestações. Para os que estudam o sincretismo religioso, as manifestações podem ser vistas como uma mistura de tradições locais com as práticas religiosas que surgiram durante a colonização. Em muitas regiões do estado, os relatos de fenômenos sobrenaturais não se limitam apenas ao catolicismo, mas incluem também práticas de Umbanda e Candomblé, que muitas vezes incorporam a espiritualidade indígena e africana. Por fim, algumas interpretações consideram esses sinais como sendo uma manifestação de fé coletiva. O fato de tantas pessoas presenciarem ou relatarem os mesmos fenômenos pode ser visto como uma forma de união espiritual, fortalecendo ainda mais os laços religiosos entre as comunidades e proporcionando um maior senso de pertencimento e apoio mútuo. Para os mais devotos, esses momentos podem ser uma lembrança do poder de Deus para reunir e fortalecer os fiéis diante de desafios e incertezas. Em qualquer debate sobre fenômenos extraordinários, o ceticismo ocupa uma posição importante. Embora muitas pessoas em Pernambuco e em outros locais relatem sinais divinos ou manifestações místicas, a comunidade científica frequentemente busca explicações racionais para esses eventos. Muitos cientistas acreditam que os fenômenos observados, como luzes misteriosas ou sons inexplicáveis, podem ser explicados por fatores naturais ou psicológicos, sem a necessidade de recorrer a uma explicação sobrenatural.
Uma das explicações mais comuns envolve fenômenos meteorológicos. Luzes misteriosas no céu, por exemplo, podem ser causadas por fenômenos atmosféricos, como relâmpagos globulares ou outros tipos de formações elétricas raras. Essas luzes podem parecer com sinais divinos, mas para os cientistas, elas são apenas uma manifestação natural da eletricidade atmosférica. Outra explicação científica muito discutida é a possibilidade de ilusões perceptivas. A percepção humana é suscetível a uma série de falhas e distorções, especialmente em momentos de grande expectativa ou estresse. Isso é particularmente relevante quando se trata de experiências em locais com forte carga histórica e religiosa, como as igrejas antigas de Pernambuco. Quando as pessoas estão em ambientes sagrados, com a mente já predisposta a ver sinais divinos, elas podem interpretar fenômenos naturais comuns, como sombras ou ruídos, de maneira exagerada ou errônea. A psicologia também desempenha um papel importante na compreensão de como as crenças religiosas e as expectativas culturais podem influenciar a percepção de eventos misteriosos. Fenômenos como o déjà vu ou as visões inexplicáveis podem ser causados por processos cognitivos ou falhas no cérebro, como lapsos de memória ou padrões sensoriais que desencadeiam reações emocionais intensas. Em muitos casos, a mente humana pode criar respostas que parecem sobrenaturais, mas que na verdade têm explicações muito mais simples, como um distúrbio no processamento sensorial. Por outro lado, alguns cientistas levantam a hipótese de que certos fenômenos inexplicáveis podem ser resultado de fenômenos ainda não completamente compreendidos pela ciência, mas que, eventualmente, podem ser explicados por descobertas futuras. Embora a ciência moderna ainda não tenha uma resposta definitiva para todos os eventos extraordinários, ela continua a buscar respostas através de investigação rigorosa e análise crítica. Em Pernambuco, como em outros lugares, as manifestações místicas e religiosas são vistas por muitos como um reflexo de crenças profundamente enraizadas. Contudo, o ceticismo continua sendo uma parte essencial de qualquer análise crítica desses fenômenos. Enquanto algumas pessoas acreditam que há algo além do que os olhos podem ver, outras defendem que as respostas estão na lógica e na ciência. As manifestações religiosas e os sinais divinos em Pernambuco, como em outras partes do mundo, possuem um forte impacto cultural e social. A religiosidade permeia o cotidiano de muitas comunidades, moldando valores, crenças e práticas. No contexto de Pernambuco, um estado com uma rica história religiosa, essas manifestações são mais do que simples eventos místicos, elas são um reflexo da identidade cultural local. A relação entre fé e cultura é um dos pilares da sociedade pernambucana. As igrejas, santuários e locais de peregrinação se tornam centros de vivência espiritual e, muitas vezes, de mobilização social. Quando há relatos de sinais divinos, as pessoas se reúnem não apenas para reforçar sua fé, mas também para partilhar uma experiência coletiva que fortalece a identidade e o pertencimento. Além disso, o impacto social dessas manifestações pode ser observado no comportamento da comunidade. A crença em sinais divinos pode influenciar decisões pessoais, comportamentos e até mesmo a política local. Em algumas situações, o fenômeno pode trazer uma sensação de renovação espiritual, promovendo o bem-estar individual e coletivo. No entanto, também pode gerar tensões, especialmente quando o ceticismo se coloca contra as explicações religiosas. Esse confronto entre a fé e a razão é um reflexo das mudanças que ocorrem nas sociedades em constante evolução, como a de Pernambuco. Para a economia local, as manifestações religiosas também geram impacto. As festividades e peregrinações atraem turistas e fiéis de diversas partes do Brasil, criando uma cadeia de negócios e movimentando o setor de serviços, como hotéis, transportes e comércio de artigos religiosos. Em muitos casos, o turismo religioso se torna uma fonte importante de renda para as pequenas comunidades que abrigam esses sinais divinos. Além disso, as manifestações religiosas em Pernambuco, em sua maioria, se entrelaçam com o movimento de preservação de tradições culturais. As festas, procissões e eventos ligados à religião preservam costumes ancestrais, e essa conexão com o passado fortalece a memória coletiva de Pernambuco. As pessoas se veem conectadas a algo maior, como um legado espiritual que atravessa gerações. Entretanto, há também críticas a certos aspectos dessas manifestações. Alguns argumentam que, muitas vezes,
elas são usadas como ferramenta para manipulação social, criando um ambiente de conformismo e alienação. O impacto social dessas manifestações também pode ser negativo quando se transformam em um meio de controle sobre as massas, minando o pensamento crítico. Assim, as manifestações religiosas em Pernambuco têm um impacto profundo tanto na cultura local quanto na sociedade. Elas moldam valores, crenças e comportamentos, e ao mesmo tempo geram economia, preservação de tradições e um ambiente de questionamento entre a fé e o ceticismo. As manifestações de sinais divinos em Pernambuco, como ocorre em muitas regiões com forte vínculo religioso, não ficam livres de reações e controvérsias. A reação de autoridades religiosas, cientistas e da própria população local pode variar consideravelmente. Para alguns, tais sinais são vistos como provas da intervenção divina, fortalecendo a fé e a religiosidade. No entanto, para outros, esses fenômenos são frequentemente questionados, gerando debate sobre a natureza dessas manifestações e até mesmo a credibilidade das crenças associadas a elas. Entre os líderes religiosos, as reações podem ser variadas. Alguns clérigos ou membros da igreja podem interpretar tais sinais como uma reafirmação da presença de Deus em suas comunidades, enquanto outros podem demonstrar ceticismo, alertando contra o risco de manipulação religiosa e do sensacionalismo que pode surgir em torno desses fenômenos. Para eles, a fé deve ser alimentada pela palavra e pela oração, não por sinais e visões que podem ser distorcidos ou mal interpretados. Do lado científico, o ceticismo costuma prevalecer. Muitos cientistas e estudiosos veem essas manifestações como resultado de fenômenos naturais ou psicológicos, como ilusões de ótica, fenômenos meteorológicos raros, ou até mesmo o poder da sugestão coletiva. Em muitos casos, esses cientistas sugerem que a crença no sobrenatural é uma forma de lidar com as incertezas da vida ou um reflexo de necessidades psicológicas humanas, como o desejo de encontrar explicações para eventos incompreensíveis. A controvérsia se intensifica com a circulação de vídeos, imagens e relatos nas redes sociais, alimentando a especulação pública. Em algumas situações, a mídia pode amplificar os eventos, criando um ciclo de expectativa e dúvida que se propaga ainda mais rapidamente. Esse fenômeno é especialmente notável em Pernambuco, onde a religião e as tradições culturais têm uma forte presença, e qualquer relato sobre sinais divinos pode gerar grandes repercussões. Além disso, essas controvérsias podem gerar divisões dentro das próprias comunidades religiosas. Há aqueles que consideram que tais sinais devem ser celebrados, pois reforçam a relação com o divino, enquanto outros alertam sobre o perigo de se desviar da verdadeira fé, considerando os sinais como enganosos ou superficiais. Ainda, as controvérsias podem se espalhar para o campo social, onde os indivíduos podem ser influenciados por essas divergências. A crença ou descrença em sinais divinos pode afetar relações interpessoais, gerar divisões políticas e até mesmo afetar a vida cotidiana de muitas pessoas. Os grupos sociais podem se polarizar, criando um ambiente onde os crentes e os céticos se tornam cada vez mais distantes. Essas reações e controvérsias não apenas ajudam a definir a natureza das manifestações religiosas em Pernambuco, mas também fazem parte do tecido cultural e social do Estado. Cada sinal, cada mistério, gera um ciclo de discussão que vai além da mera fé. Em Pernambuco, como em muitas partes do mundo, a crença nos sinais divinos tem um poder inegável sobre a vida cotidiana das pessoas. Esses fenômenos, que misturam o sobrenatural e o religioso, desafiam explicações científicas, criam divisões e, ao mesmo tempo, fortalecem os laços espirituais e culturais da comunidade. A dúvida continua a pairar, mas o que permanece inegável é o impacto profundo que esses sinais têm na forma como as pessoas veem a si mesmas, sua fé e o futuro. À medida que novas manifestações surgem e mais mistérios se desvendam, a linha entre o divino e o mundano se torna cada vez mais tênue. E você, o que acha? Será que os sinais divinos realmente marcam o destino de Pernambuco ou são apenas fruto da fé coletiva e da imaginação humana? A resposta, como sempre, pode estar nas mãos de cada um de nós. Se você gostou desse tema e quer saber mais sobre outros mistérios e enigmas religiosos, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Deixe seu comentário e compartilhe suas próprias experiências. Quem sabe você não tem uma história sobre sinais divinos para contar.